Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Carolina, sou professora de Direito Penal do curso Logos e hoje vocês vão acompanhar um tema extremamente importante para o direito penal, que é a ilicitude. Porém, para que a gente possa entrar na ilicitude, nós precisamos entender primeiro onde se localiza a ilicitude no nosso direito penal. Para isso, nós vamos conversar sobre o conceito analítico de crime, de forma resumida. Segundo o conceito analítico de crime, para a posição tripartida, crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Então, nós encontramos desta forma onde está a ilicitude. Segundo o conceito de crime, conceito analítico, o fato, para ser considerado criminoso, ele precisa ser um fato típico. E nós sabemos que dentro da tipicidade existem alguns elementos, entre eles conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Esses são os elementos da tipicidade, Para um crime para um fato ser considerado crime, ele precisa ser típico. E dentro da tipicidade nós temos alguns elementos para configurá-la: conduta, nexo de causalidade, resultado, tipicidade. Não é o nosso momento. Além disso, para um fato ser considerado criminoso, além de ser típico, ele precisa ser antijurídico ou ilícito. E aqui sim, nós estamos falando do tema da nossa aula de hoje. Porém, quando eu falo de ilicitude, eu falo de uma análise negativa. Para eu aferir a ilicitude de um fato, eu preciso fazer uma análise considerando o não enquadramento dentro das situações, dentro dos elementos da ilicitude. Ou seja, para um fato ser considerado ilícito, o agente, a pessoa, não pode estar inserida dentro desses elementos que nós iremos ver. Quais são eles? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular de direito. Nós vamos conversar sobre esses elementos daqui a pouquinho. Apenas para fechar o raciocínio, nós sabemos que dentro da culpabilidade nós temos outros elementos, Entre ele, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, o potencial conhecimento da ilicitude. Ok? Então, aqui nós temos, de forma resumida, apenas para a gente introduzir o nosso assunto ilicitude, o conceito analítico de crime, tendo por base a posição tripartida, especificamente a teoria finalista. Ok? Passamos então por esse ponto e vamos iniciar o nosso tema da aula de hoje. O que é a ilicitude? Qual o conceito de ilicitude? A ilicitude, pessoal, é um fato, é quando eu pratico um fato contrário ao ordenamento jurídico. Então, quando eu falo de ilicitude, o agente, a pessoa, ela pratica algo, um ato, que é contrário ao ordenamento jurídico. Ou seja, é quando o ordenamento jurídico não quer a prática daquela conduta
dentro do seu âmbito de atuação. Isso é a ilicitude. Então, para que a gente possa resumir, ilicitude é essa relação de contrariedade, entre o fato, entre a conduta e o ordenamento jurídico. Porém, eu não preciso, eu não posso apenas ter um fato. Esse fato, ele precisa lesionar de alguma forma ou colocar em perigo de alguma forma um bem jurídico protegido, um bem jurídico tutelado. Nós sabemos que o nosso Código Penal, especificamente no artigo 23, ele traz para a gente a seguinte redação: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Fechando o raciocínio anterior, o artigo 23 traz para a gente excludentes da ilicitude. Eu falei para vocês que ilicitude é quando eu tenho um fato contrário ao ordenamento jurídico. O Código Penal, especificamente nesse artigo 23, ele fala para a gente o seguinte: olha, não será considerado crime quando a pessoa pratica o crime em determinadas situações. E ele traz aquilo que a gente chama de excludente da ilicitude, ou seja, elementos que, se condutas forem praticadas dentro desses elementos, eu não tenho um fato ilícito, tá? Eu não tenho um fato ilícito. Nesse caso, eu vou ter um fato típico, porém lícito, de acordo com o artigo 23 do Código Penal. Além disso, o artigo 23, ele traz para a gente um parágrafo único que diz o seguinte: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, ou seja, atuando em determinada causa de excludente da ilicitude, ele responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, passemos agora para cada uma dessas causas excludentes da ilicitude, para que a gente possa analisar com calma cada uma delas e como isso vai cair na sua prova. A primeira delas, nós vamos estudar o estado de necessidade. O estado de necessidade, pessoal, está previsto no artigo 24 do Código Penal e nós vamos à leitura desse artigo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O artigo 24, ele traz para a gente o conceito de estado de necessidade. E nós vamos estudá-lo com detalhe daqui a pouquinho. Antes disso, vamos dar uma lida no parágrafo 1º para a gente entender o que fala esse artigo que diz respeito ao estado de necessidade. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Nós vamos ver isso com detalhes. Quais são os requisitos do estado de necessidade? Ou seja, para que eu considere que uma pessoa praticou um ato que era antes típico, porém um ato lícito, abarcado pela excludente da ilicitude, estado de necessidade, eu preciso apresentar alguns requisitos. Eu preciso concluir que essa pessoa agiu de acordo com o artigo 24 do Código Penal. O primeiro requisito que nós temos que observar é o perigo atual.
para que eu considere que alguém está agindo em estado de necessidade, eu preciso que essa pessoa tenha ciência de que aquilo está ocorrendo no momento, ok? O perigo, ele tem que ser atual. Primeira coisa que nós vemos quando nós falamos de estado de necessidade é o perigo atual. Pessoal, para que vocês consigam entender isso melhor, quando eu falo de estado de necessidade, eu falo de algo que está acontecendo naquele momento. O agente, ele salva um determinado bem em prejuízo de um outro bem. E nós vamos entender isso melhor no decorrer da nossa aula. Para que eu considere que um agente ele está em estado de necessidade, primeiro requisito é saber se o perigo está acontecendo no momento, naquele momento, tá? Em que o fato típico é praticado. Então, por exemplo, no caso do estado de necessidade, eu costumo sempre dar o exemplo do caso do Titanic, né? Nós estamos no Titanic, nós temos duas pessoas que estão se afogando e apenas um bote capaz de aguentar apenas uma delas. Nessa situação, pessoal, o que acontece? Vamos supor que uma dessas pessoas mate a outra afogada para que ela consiga sobreviver nesse bote. Nesse caso, nós temos um estado de necessidade. Eu estou sacrificando um bem, nesse caso, a vida de outra pessoa para eu salvar a minha? Estou. Nesse caso, eu estou sacrificando um bem, vida, para salvar um outro bem, a minha vida. Ou seja, são os mesmos bens, com o mesmo valor. Isso a gente também vai conversar. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o perigo estava sendo naquele momento. Naquele momento eu estava me afogando, eu precisei matar uma pessoa para que eu sobrevivesse. Então, qual o fato típico que eu pratiquei? Homicídio. Eu matei uma pessoa. Porém, apesar de ser típico esse fato, ele não é ilícito, porque eu matei essa pessoa para resguardar, para salvar a minha própria vida, que estava em perigo naquele momento em que eu pratiquei o fato típico. Então, o primeiro requisito que nós temos no estado de necessidade é que esse perigo seja atual à prática do fato típico. Tudo bem? O próximo requisito é que o perigo não seja provocado voluntariamente pelo agente. Aqui nesse caso, o agente não pode, por vontade própria ou intencionalmente, causar aquela situação que colocou em perigo aquele bem. Ok? Então aqui eu preciso que o agente ele não tenha causado voluntariamente aquele perigo. Só que quando eu falo voluntariamente, vejamos, pessoal, quando eu falo voluntariamente, eu falo dolosamente. Então, um outro requisito do estado de necessidade é que o agente não possa ter provocado aquele perigo com dolo. Se o agente provocou o perigo por culpa, eu ainda falo sim de estado de necessidade. Vamos ao exemplo. A acidentalmente coloca fogo em sua residência, onde estavam várias pessoas durante a ceia de Natal. A, voluntariamente, coloca fogo em sua residência. O perigo foi causado por A. A causou o perigo de lesão a essas pessoas que ali estavam. Porém, A, desesperado com o ocorrido e preso no banheiro,
derruba a porta do banheiro e sai atropelando todas as pessoas que estão na sua frente para resguardar a sua própria vida. Pessoal, aqui nós podemos falar de estado de necessidade? Podemos falar de estado de necessidade, porque existe o estado de necessidade, como nós vimos no exemplo anterior, da minha própria vida. Eu estou me protegendo. Ótimo, foi um perigo que eu causei, foi um perigo causado por mim, mas não voluntariamente, não dolosamente. Eu causei o perigo de forma culposa. E aqui eu tenho então um outro pressuposto do estado de necessidade, que é a exigência de que o perigo não seja provocado voluntariamente pelo próprio agente. Outro requisito que nós temos, ou seja, outro pressuposto para a existência do estado de necessidade é a ameaça de direito próprio ou alheio. Eu preciso que algum direito, que algum bem esteja sendo ameaçado naquele momento para eu falar que o agente ele agiu em estado de necessidade. Outro requisito é a inevitabilidade do perigo por outro modo. Ou seja, se eu tinha outro modo para evitar o perigo, que não a prática do fato típico, eu tenho que ter utilizado esse modo para salvar aquele bem que estava em perigo. Caso isso não ocorra, ou seja, caso eu tenha outro modo para salvar do perigo, da ameaça aquele bem, e eu não tenho feito desta forma, eu não estou em estado de necessidade. Ok? Então, outro pressuposto é a inevitabilidade do perigo por outro modo. Ou seja, o perigo, ele poderia ter sido evitado por outro modo. Eu não precisaria praticar um fato típico para salvar um bem. Esse bem poderia ter sido salvo de outra forma. Ok? Se isso acontecer, eu não estou em estado de necessidade. Eu só estarei em estado de necessidade se não há outro modo para salvar o bem da ameaça ou do perigo. Outro requisito é a proporcionalidade, a moderação, Então, para que eu considere um agente em estado de necessidade e, portanto, praticando um fato que é típico, porém ilícito, eu preciso que esse agente tenha se utilizado dos meios moderados. Então, ele precisa ter se utilizado da moderação, ok? Se era possível, por exemplo, um exemplo aqui, Vamos supor que eu estou numa determinada via, onde passam vários veículos, ônibus, e uma pessoa está prestes a ser atropelada. Tenho duas opções. Ou eu empurro essa pessoa para um lado, onde ela vai cair de uma altura de 20 metros, ou eu empurro essa pessoa para a frente, onde ela vai ser atropelada por uma bicicleta e não por um ônibus. Nesse caso, eu preciso agir empurrando-a na frente da bicicleta, por exemplo. Esse meio vai ser um meio moderado, vai ser uma forma de salvar a vida dessa pessoa. Agora, se eu jogar essa pessoa a 20 metros de altura, provavelmente eu vou matá-la. Então, eu não vou estar salvando ela, não vou utilizar ali da proporcionalidade, da força, ok? Outro requisito é a ciência da situação do fato. O agente, para ser considerado um agente em estado de necessidade, ele precisa saber, ele precisa ter vontade de salvar aquele bem ou aquele direito do perigo. Então, o agente, para ele estar em estado de necessidade, ele precisa ter ciência que aquele bem que ele está prestes a salvar está em perigo. Ou seja, ele pratica um fato típico para salvar um outro bem que ele sabe que está em perigo. Ele sabe que é para salvar que ele está praticando aquele fato típico. Porque se o agente não sabe que ele está praticando um fato típico para salvar um bem, ele vai responder pelo fato típico praticado.
E ele não vai enquadrar no estado de necessidade, porque ele não tinha ciência, ele não tinha vontade de salvar o bem, mas apenas de praticar o fato típico. Voltando ao artigo 24 do Código Penal, para a gente poder fechar o raciocínio, pessoal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. A gente viu cada um desses requisitos separadamente, demos exemplos sobre isso, e isso cai na sua prova. Isso cai e é constante, tá? E o que vocês precisam tirar dessa conclusão? Os requisitos. Então, para eu considerar que um agente está em estado de necessidade, eu preciso que esse agente ele saiba que está praticando um fato típico para salvar um bem em perigo. Eu preciso que esse bem esteja em perigo atual, esteja acontecendo naquele momento, tá? Além disso, que o agente não tenha provocado o perigo por vontade, tá? Com dolo, que não tenha outro meio de salvar o perigo, senão praticando o fato típico, ok? Parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Aqui, pessoal, nós vamos ver um pouco mais à frente, nas próximas aulas, a figura do garantidor, tá? A figura do garantidor aqui pra gente é extremamente importante, porque o garantidor, ele tem o dever legal de evitar o perigo, ou seja, também tem o dever legal de enfrentar aquele perigo. Se eu tenho o dever legal de enfrentar o perigo, eu não posso sustentar o estado de necessidade, ok? É isso que o parágrafo 1º do artigo 24 fala pra gente. O parágrafo 2º fala pra gente que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E nós vamos falar agora sobre esse parágrafo. Antes disso, nós vamos iniciar rapidamente para que a gente possa finalizar esse bloco nas teorias. Nós temos duas teorias, né, no nosso direito penal que dizem respeito ao estado de necessidade. Nós temos a teoria unitária, que é a teoria adotada pelo Código Penal. O que fala a teoria unitária? Para essa teoria, pessoal, o estado de necessidade, ele recebe um único tratamento. O estado de necessidade, ele exclui a ilicitude, ou seja, o estado de necessidade é excludente de ilicitude, tá? Ok? Mas, além disso, o que nós temos dentro dessa teoria unitária, né? Se o bem salvo, pessoal, se o bem que foi salvo for um bem de menor importância ou de valor menor do que o bem sacrificado, nesse caso nós apenas temos uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Nós não temos a exclusão, né, da ilicitude, ou seja, nós temos aqui sim um crime, ok? Um fato ilícito. Porém, apesar de ser um fato ilícito, eu vou ter essa causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Resumindo, teoria unitária adotada pelo Código Penal. O que fala a teoria unitária? A teoria unitária fala pra gente que, né, qualquer que seja a situação do estado de necessidade, ele vai excluir a ilicitude, a antijuridicidade. Porém, se eu tenho um bem que foi salvo, que é de menor importância ou valor menor do que o bem sacrificado, eu vou ter uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Ok? Teoria diferenciadora. A teoria diferenciadora não foi a teoria adotada pelo Código Penal, porém é importante nós passarmos por ela porque também cai na sua prova. A teoria diferenciadora, ela admite 2 estados de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante.
O estado de necessidade justificante, ele exclui a ilicitude. Ele é uma excludente da ilicitude. E quando acontece o estado de necessidade justificante, o estado de necessidade justificante, pessoal, acontece naquela situação em que o bem salvo é um bem de maior valor do que o bem que foi sacrificado. Quando o bem que eu salvei, o valor dele é maior do que o bem que eu sacrifiquei, eu estou falando do estado de necessidade justificante excludente da ilicitude. Porém, quando eu falo de estado de necessidade exculpante, eu vou falar de excludente da culpabilidade. Nesse caso, o bem preservado é de valor inferior ao bem salvo, ok? Então essa é a teoria diferenciadora. Voltamos rapidamente, apenas para concluirmos o nosso raciocínio, ao parágrafo 2º do artigo 24, que fala pra gente: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Nesse caso, nós estamos falando na situação em que o bem que foi salvo tem valor inferior, valor menor do que o bem que foi prejudicado, o bem que foi sacrificado. Tudo bem? Pessoal, nós encerramos o bloco de hoje falando do estado de necessidade e o nosso próximo bloco nós vamos continuar com a ilicitude, iniciando a legítima defesa. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês.